Baruch Hashem. Beseder Gamur. Shabbat Shalom, queridos Haverim. Shabbat Shalom, em nome de Yeshua. Estamos começando então o nosso shiur, a nossa drashá, o nosso estudo de Shabbat. Baruch Hashem, a nossa porção da Torá semanal. E a Parashá Hashavua, a Parashá da semana, está lá, a última porção do Sefer Shemot, do livro do Êxodo. Então, a partir do próximo Shabat, nós vamos estar já, então, estudando, iniciando a nossa jornada de estudos no Sefer Vaikra, no livro do Levítico, que é um livro profundo demais, Baruch Hashem. Que, diga-se de passagem, foi o livro mais citado por Yeshua, o livro do Levítico. Hoje, então, é a última porção do livro do Êxodo. Be'ezerat Hashem, vamos começar, então, o nosso shiur. A Parashá Pikudei, ou Pikudê, qualquer uma das duas expressões está correta, significa conta, contas no plural, né? Ou seja, é a Parashá que vai falar sobre a prestação de conta que Moshe Rabbeinu Moisés dá ao povo em relação às terumot, as ofertas para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Baruch Hashem. Essa porção, ela compreende do Sefer Shemot, livro do Êxodo, capítulo 38, verso 21, até o capítulo 40, e o verso 38. E a Haftará, o texto que corresponde ali do Tanar, que corresponde a essa porção, está em 1 Reis, capítulo 7, verso 51, até o capítulo 8, verso 21. Essa é o costume askenazi, né? Os judeus askenazi. E os sefaraditas é do 1 Reis, capítulo 7, do verso 40 ao verso 50. E os textos da Brit Hadashah, dos Ketuvim Netzarim, os escritos messiânicos, está no Sefer Rit Galut, livro do Apocalipse, capítulo 15, verso 50 em diante. Baruch Hashem. Êxodo 38, do verso 21 em diante. Até o capítulo 40, né? Verso 38, esse é o que corresponde aí, né? A extensão da Parashá. Muito bem, então a palavra pikudê, ou pikudei, significa contas, ou o cálculo de, uma prestação de conta. E o verso nos diz: Ele pikudei ha-mishkan, mishkan ha-edut asher pukad al-pi Moshe, avodat ha-leviim beiad Itamar ben Aharon HaKohen. Esta é a conta do material usado para a tenda, sim, a tenda do testemunho, o tabernáculo, como eles foram contados, de acordo com a ordem de Moshe, para serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho de Arão, o Cohen, o sacerdote. Muito bem. É interessante, né, esse pasuk, essa parashá, ela vai trazer um assunto polêmico. Por que polêmico? Para quem tem a kavaná, a sinceridade no coração, não é polêmico. Mas quando a gente fala de um texto polêmico, se dá ao fato de que muitas pessoas que não têm uma kavaná tão reta assim perante o Hakadosh Baruch Hu, santo e bendito seja, essa parashá aqui vai confrontar os líderes. Por quê? Porque nesse texto vai falar de algo inédito. Moisés, prestando conta, o líder da nação, prestando conta para a nação
de como foi gasto os valores arrecadados para a construção do Mishkan. E isso aqui é extraordinário. Porque não estou dizendo que não existe, mas claro que existe. Mas quando nós olhamos, fazemos uma leitura geral no meio da fé, seja no meio evangélico, no meio judaico, nós vamos ver que é difícil, é raro nós encontrarmos isso, aonde um líder que recebe as ofertas do povo, que recebe aquilo que foi ofertado pela congregação, pela instituição, e o líder vir e prestar conta, ser transparente com a congregação naquilo que foi empregado o valor. Nisso aqui nós já vemos o tamanho da envergadura do ministério de Moisés, de Moshe. Aqui nós vemos o porquê, é uma das qualidades de um grande líder, o porquê Hashem escolheu Moisés para ser o líder da nação. Por quê? Porque um líder, ele tem que ser transparente com o seu povo. Um líder, ele tem que eliminar todo tipo de desconfiança que possa surgir ao longo da caminhada. Por exemplo, nós sabemos que no meio da congregação de Israel, havia sim muitos povos juntos com o povo de Israel. A Torá vai dizer, uma mistura de povos saíram com Am Israel do Mitzrayim, do Egito. Os Rahamim, os nossos sábios, vão dizer 70 nações. Então imagina, no meio daquela congregação, que está sendo ali guiado pelo pastor de Israel, que é Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, há povos que não são da mesma fé. E que por não ser da mesma fé, vão minar a mente de muitos que têm a mesma fé, que são o povo de Deus que está ali. Muitas vezes o povo de Deus murmurou contra o Eterno, fizeram coisas que desagradaram o Eterno, claro, porque nem todo mundo é perfeito dentro do povo de Deus, mas principalmente por influência de outras pessoas que não tinham a mesma fé, mas que aproveitaram o que Hashem fez no Egito, aproveitaram, viram uma oportunidade de sair livre e saíram junto. Só que no meio do caminho começa o quê? Hashem começa a peneirar o povo. Hashem começa a provar o povo como o ouro, ele é forjado, ele é purificado. Como que se diz a expressão correta? O ouro, ele é refinado, podemos dizer assim, né? Pelo fogo. Aonde vai sair tudo aquilo que não é bom e vai ficar só aquilo que de fato é a riqueza. Exatamente, as impurezas. E Hashem começa a fazer o quê? Mandar desafios. Manda maná, mas tem uma regra, não pode guardar. Outro dia Hashem vai mandar de novo. Hashem podia mandar o maná para o mês inteiro, sim ou não? Ou para a semana inteira? Podia. Quando ele mandou as codornizes e a carne que o povo murmurou, queremos carne, Moshe. Hashem mandou carne para o mês inteiro, está lá, está escrito. E Hashem falou, agora, Moshe, esse povo vai comer carne até sair pelos seus narizes. Mas, por que com o maná não foi assim? Por que com o maná Hashem vai mandar todo dia de manhã, estava lá, os nossos sábios dizem, a Torá fala, estava lá, caía com orvalho, o povo olhava, estava lá sobre, o orvalho que caía, ou seja, não caía direto no deserto, no chão, caía em cima do orvalho, exato, embaixo e em cima, ou seja, uma espécie de proteção, reservando o maná especial, Baruch Hashem. Por isso também, na tradição judaica, nós colocamos o pano branco, nós envolvemos a halá de Shabat com um pano, embaixo e em cima, por causa disso, esse orvalho, para que o maná não tivesse contato com o chão.
Veja só que tremendo isso, o cuidado de Hashem. Hashem vai mandar todo dia. Por quê? Porque Hashem está treinando, dois motivos, né? Hashem está treinando o povo dele a depender dele todos os dias, dia após dia. Muitas vezes na nossa corrida do dia a dia, na correria do trabalho, família, às vezes a gente somos obrigados a desconectar um pouco do espiritual e prestar atenção nas coisas materiais. É o trabalho, é a família, tem que levar o filho para jogar bola, tem que ir lá na escolinha ver a apresentação do filho, tem que atender a esposa, tem que fazer, é o trabalho, tem que dar atenção ao trabalho, e às vezes com a mente atarefada no trabalho, a gente é obrigado a se desconectar um pouco do mundo espiritual e prestar atenção naquilo que está acontecendo aqui embaixo, no mundo físico. E devido a essa desconexão, às vezes na correria, a semana toda, claro, tem pessoas que são mais espirituais, estão com um espírito mais elevado, vão buscar Deus todo dia, mas tem pessoas, por exemplo, que só busca Deus no dia do culto, do serviço. Passa a semana toda desconectado do eterno, mas só vai se conectar com o eterno no Shaharit Shabbat, nas rezas, na drachá, aí está compenetrado. Então, há uma desconexão. Umas vão manter essa conexão todos os dias, outros não. E é exatamente isso que o Eterno está fazendo aqui no deserto. Todo dia maná, todo dia, para o povo aprender a depender do Eterno todo dia, todo dia, todo dia. Isso é uma grande verdade, é um grande segredo espiritual. De nós aprender a depender do Eterno todos os dias. A importância de fazer Shema Israel de manhã, como nós vimos aqui, fizemos o Shema, né? Tem que fazer ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Então, o judaísmo nos ensina a preencher o nosso dia com os mandamentos do Eterno. Nós preenchemos, está lá, está trabalhando, bateu o horário, para um pouquinho o que está fazendo, vai no banheiro, coloca o tefilim, coloca o kippá, coloca o talit, faz o Shema Israel rapidinho, 5 minutos, volta, começa o trabalho novamente, 3 vezes ao dia. Tem que fazer de manhã, Rabino, então amém, acorda um pouco mais cedo. O judaísmo, ele nos ensina a ter disciplina e ao mesmo tempo preencher o nosso dia. Para quê? Para que todo dia nós possamos receber uma porção espiritual do céu. Ler o texto da Torá. Por exemplo, estamos começando aqui a Parashá Pikudei. Essa Parashá ela tem 7 aliot, 7 leituras. Ela é dividida, a Torá é dividida em 54 porções, mas cada porção ela também é dividida em 7 porções, que é uma porção para cada dia da semana. Compreende? Então a gente consegue estudar a porção inteira durante 7 dias, cada leitura, cada aliá, cada porção, e quando chega o Shabat se troca a porção. Então, todo dia a gente depende do Eterno. Então esse é o primeiro motivo de Hashem mandar o maná todo dia. O segundo motivo, porque Hashem quer refinar o povo, Hashem quer tirar as impurezas. Quem são as impurezas? Aqueles que saíram na carona do Egito, mas que não só saíram na carona, porque isso não teria problema nenhum. O problema está em a pessoa querer entrar de carona na promessa de Deus, que é Canaã, mas sem ter a fé, a emuná que Hashem nos exige. Como que aqueles povos, aquela mistura de povos vai entrar em Canaã se ela não cumpre mandamento, se ela não está dentro da aliança com Hashem, e ainda murmura, coloca lenha na fogueira, para que Israel também venha muitas vezes enfraquecer e esmorecer na fé e murmurar contra o Eterno. Não. Hashem, ele vai refinar o povo. E como que ele vai fazer isso? Mandando desafios no meio do deserto.
desafios. Não pode guardar comida, não pode. E assim, aqueles que vão murmurando e aqueles que vão não tendo a bitachom, a confiança no eterno, eles vão ficando para trás. Eles vão desistindo, alguns vão voltar para o Egito, outros vão cair no deserto, mortos, por causa da murmuração e fazendo o povo de Deus murmurar contra o seu Deus. Enfim, começa a refinar. Então, nós estamos cientes de que dentro da congregação da Kahal, do povo de Israel, existe aqueles que são fiéis ao Eterno e que confia em Moshe. Confia. Compreenderam, Moshe é o líder, Hashem operou milagres através de Moisés. Mas dentro do povo também existe aqueles que ainda estão no processo de ser refinado e que muitas vezes desconfiam de Moshe. Nós vimos aí o caso da Parashá Korah, né? Ainda não chegamos ainda. Mas na Parashá Korah vai falar sobre a revolta, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E lá nós compreendemos que Coré, ele é primo de Moshe. Que ele é filho do irmão mais novo do pai de Moshe, do Aharon, do Anram, em língua hebraica. Né? E ele se revolta contra Moshe, porque como, na verdade, ele não é filho do irmão mais novo, perdão, eu me confundi, ele é filho do segundo mais velho. O pai de Moshe, ele é o irmão mais velho dos filhos de Kehat. Kehat, que é da onde vem os coatitas, né? Os Kehatitas. Kehat vai ter filhos. O filho mais velho de Kehat é Anrão. Depois vem o segundo mais velho, o terceiro mais velho e o quarto mais velho. No caso é o mais novo. Moshe Rabbeinu e Arão e Miriam são filhos de Anrão, o mais velho. Korah, ele é filho do segundo mais velho. E existe um homem que também é primo de Moshe, chamado Elitzafan, que é filho do irmão mais novo do caçula. Moshe Rabbeinu vai levantar um líder sobre os coatitas, sobre os levitas. E quem que deveria ser pela ordem? Coré, por ser o filho do irmão segundo mais velho, né? Na ordem ele seria Korah. Moshe não vai chamar Korah, Moshe vai dar um pulinho em Korah. E vai chamar o filho do irmão mais novo, chamado Elitzafan. Quando Moshe faz isso, Korah se revolta. Opa, era minha vez. Por que Moshe deu um pulinho em mim, chamou o mais novo, se pela ordem era eu? Eu era para ser ungido. E aí então Korah vai vir com um argumento. Ele fica mais revoltado ainda quando Moshe levanta Arão como sumo sacerdote. Opa, aí não, isso é nepotismo. Moshe está botando o time dele para jogar, botou o irmão dele para ser sumo sacerdote. E na minha vez ele dá um pulinho, chama Elitzafan, espera um pouquinho. Korah começa a se revoltar, mina o povo de Israel, chama Datã e Abirão, que eram irmãos, que eles eram descendentes da tribo de Ruben, e a gente sabe que Ruben era o primogênito, e antes do pecado do bezerro de ouro, quem estava destinado a ser os Kohanim sacerdotes? Os primogênitos. E aí então, veja a esperteza de Korah, ele vai persuadir os dois lá, o Datã e Abirão, e vai dizer, segundo os nossos sábios, né, vai dizer, vocês sabem, quem era para ser sacerdote era vocês, agora Moisés botou o irmão dele para ser sumo sacerdote. Vocês viram o que ele fez, não viram? Era minha vez, ele botou ele de safado. Então começa uma lashon hara, começa uma língua inflamada pelo inferno no meio da congregação, que levou milhares à morte, porque Hashem cobrou essa rebelião. E até
Yaakov Hatzadik, o Tiago, na sua carta ali na Brit Hadashah, ele vai dizer que assim como uma pequena chama, uma faísca, pode incendiar uma floresta, a língua, ela é inflamada pelo inferno, a peçonha, e pode incendiar uma congregação. Da onde Yaakov tira esse exemplo da Torá. Porque através de um homem descontente, se sentindo injustiçado, mas na verdade era um rachá, um perverso, ele começou essa rebelião. Então imagine você, dentro da congregação existe aqueles que sabem, compreendem, Moshe é o homem de Deus, mas existe dentro da congregação também aqueles que estão observando, esperando uma falha de Moshe, para chegar e acusar. Opa, olha aí pessoal, cadê a unção toda aquela? Ele não é perfeito, estão esperando, porque infelizmente, não sei se são povo de Deus, mas dentro do povo de Deus, está no nosso meio, o Rabi Shaul falou. Porque Shaul vai dizer, depois da minha partida lá em Maasei Shiliachim, Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer, depois da minha partida, surgirão no meio de vocês lobos devoradores. Veja bem, no meio da congregação. Esses lobos não vieram de fora, eles vieram de dentro. Infelizmente, dentro daquilo que nós chamamos de Kahal, do povo de Deus, existem aqueles que têm a Emuná Shelemá perfeita, a fé perfeita, mas infelizmente existem aqueles que estão com espírito de competição, esperando a falha do líder, esperando para dividir, usados por Satã, para dizer, olha aí, ó, ele não é perfeito, veja, opa! Vocês conseguem compreender? Só que Moshe Rabbeinu é um homem que tem a mente na frente. Ele é o profeta, ele é o Navi, o profeta de Deus, e ele compreende, dotado de um espírito humilde, um alto nível de altruísmo. Moshe Rabbeinu, ele coloca as pessoas acima dele, na mente de Moshe, qualquer um no lugar dele faria melhor que ele a função dele. Então veja, ele não tem o espírito de competição. Ele tem um espírito humilde, o homem mais manso das Escrituras. Moshe Rabbeinu, Moisés compreende, ele faz uma leitura no povo. Opa, tem gente aqui que está esperando eu tropeçar, uma pequena falha. E se tem uma coisa que o povo observa, é a questão financeira. Moshe Rabbeinu larga na frente e traz toda a contabilidade do tabernáculo. Ó, entrou tanto de oferta, até porque a Torá vai dizer, vocês acharam que eu tinha me perdido no contexto, né? É assim mesmo. A gente dá uma volta, cria toda uma base para poder compreender o texto de forma mais clara. Moshe Rabbeinu, veja bem, a Torá vai dizer que quando as ofertas já eram suficientes para o Mishkan, tabernáculo, Moshe Rabbeinu manda parar as ofertas. Aqui nós já vemos a espiritualidade, a envergadura do ministério de Moshe. Qual é o líder hoje? Claro, não podemos generalizar. Ah, sim, pode haver, sim. Claro que há. Mas é muito raro a gente ver isso. Um líder dizer, ó, pessoal, não precisa mandar mais oferta. Tá bom. Já temos aí bastante dinheiro em caixa, conseguimos pagar a conta do ministério. Entrou tanto, saiu tanto. O ordenado do líder é tanto. Aqueles que são remunerados dentro da congregação, que só vivem para isso, para elevar o nível do serviço, também foi liberado folha de pagamento, tudo direitinho, sobrou tanto, conseguimos adquirir o lustre, conseguimos adquirir... Está entendendo? Os exemplos, usando o nosso lustre como exemplo, que nós compramos aqui o lustre para a nossa sinagoga, Baruch Hashem, com os dinheiro das ofertas. Então já tô também prestando uma conta aqui, né? É novo. É novo. Então, veja bem,
Quando um líder ele tem transparência, apresenta, entrou tanto, saiu tanto, ó, o pessoal está pago direitinho, o ordenado dele é tanto, ele não pegou além do ordenado, tem tanto em caixa. Quando um líder faz isso, ele é muito espiritual. Ele não é uma pessoa que se corrompeu nas riquezas desse mundo. Porque para ser um líder, para poder tocar a obra de Hashem, para poder guiar o povo do Eterno rumo a Canaã celestial, a Yerushalayim Hadashah, a nova Jerusalém que vai descer, Baruch Hashem, o líder espiritual ele não pode ser apegado ao dinheiro. Ele tem que ter consciência, claro, o líder precisa comer, precisa vestir, precisa pagar as contas, moradia, tudo bem. Mas ele não pode enriquecer à custa do povo de Deus. No momento que o rabino aparece com um carro muito caro, qual é a primeira coisa que o povo vai pensar? Epa! Opa! Você é rabino também. Você é um pastor também. Você é um bispo, um apóstolo, né? Hoje em dia tem os apóstolos, né? Os apóstolos. Apóstolo. Ele chega, enche os apóstolos. Enfim, nada contra, né? A visão deles. Mas a gente vê aí os escândalos no meio da fé quando envolve questões financeiras. Líderes espirituais com milhares de hectares de fazenda. Não vamos citar nomes, claro, mas a gente sabe que isso existe. No meio da fé, homens, líderes espirituais que eles não conhecem todas as suas propriedades. Tem que pegar um helicóptero para poder visualizar tudo que é seu, de tanta riqueza. Pô, para um líder espiritual. Acho que é demais. É demais. E aí se confirma aquilo que Rahamim, nos nossos sábios, dizem, que as escrituras nos dizem. Que assim como o inferno não se sacia, os olhos dos homens não se satisfazem. Uma vez um grande Raham, um grande sábio do povo de Israel, deu um conselho, Alexandre o Grande. Quem conhece Alexandre o Grande, a história, né? Grande conquistador grego. Morreu aos 33 anos de idade, jovem, conquistou o mundo civilizado dos seus dias, imagine. Este homem, ele encontrou uma caveira, os nossos sábios dizem, encontrou uma caveira, um crânio. E ele pesava, a história vai dizer, que essa caveira, ela era uma caveira, que era uma joia, né? Era uma caveira feita com ouro, era uma caveira. E ele pesou na balança essa caveira, e deu ali tanto peso. Só que do outro lado da balança, ele pesava as riquezas, e ele notava que a caveira sempre pesava mais que as outras riquezas. Algo espiritual estava contido ali. A caveira pesava mais que as outras riquezas. Ele botava 50 quilos, a caveira pesava mais que os 50 quilos de... Ele ficou curioso, oh, mas isso aqui não... Quanto mais riqueza, a caveira pesava mais, sempre pesava mais. Se desse para botar uma tonelada e a caveira, os Rahamim dizem, a caveira ia pesar mais. Ele ficou curioso, levou o caso para os Rahamim, porque Alexandre o Grande, ele teve um carinho muito grande pelo povo judeu. Hoje nós estávamos falando ali antes do serviço sobre o Tratado Yomá, do Talmud, 39b, vai falar sobre o Shimon Hatzadik, que foi um sumo sacerdote, um homem justo, santo, sagrado de Deus, que nos seus dias muitos milagres aconteciam, porque ele, como o líder espiritual da nação, um homem santificado, Hashem, permitia que muitos milagres acontecessem no templo. E um desses milagres foi que quando Alexandre o Grande estava entrando para destruir, para conquistar Israel,
Shimon Hatzadik, vestido com as vestes do sumo sacerdote, saiu ao encontro de Alexandre o Grande com os levitas. E quando Alexandre o Grande se encontrou com este homem, ele se prostrou aos pés, diante do Shimon Hatzadik. Imagine um conquistador, um imperador do mundo civilizado se prostrando diante de um sumo sacerdote. As pessoas perguntaram, mas como? Questionaram, mas como isso? Alexandre o Grande falou, é que vocês não entendem. Eu conquistei tudo que eu conquistei por causa de um homem que aparecia nos meus sonhos. E esse homem dizia que eu ia conquistar tudo que eu conquistei até hoje. E que ainda vou conquistar. Só que um detalhe. Este homem que falou isso para mim estava vestido com as mesmas roupas deste homem. As vestes do sumo sacerdote. Quem era? Era o Shimon Hatzadik que falou com ele no sonho? Não. Quem era? Mashiach. Yeshua, o nosso Gadol HaKohen, nosso sumo sacerdote, já falando para ele, mostrando para ele. Porque, segundo o Sefer, o livro de Daniel, vai dizer, é o Eterno quem levanta e destrona os reis da terra. Ah, mas é um pagão, não importa. Hashem é que governa. Nada acontece, o homem não pode ter nada neste mundo sem que do céu lhe seja concedido. Ou seja, lá o Pilatos, diante de Yeshua, tu não sabes tu que eu tenho autoridade para te soltar? O que Yeshua falou? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse concedido. Se o Pai não tivesse te dado. Ou seja, Pilatos é um pagão, mas veja que Hashem ele distribui. Muito bem. Devido a isso, o fato de Alexandre o Grande, ele se prostrar, ele vê o Shimon Hatzadik, lembrando detalhe, né? O Alexandre o Grande, ele era um homem muito bruto. Era um homem que dominava os animais selvagens. E este homem se prostrou diante do sumo sacerdote. Mas por quê? Porque entendeu, o Deus dos judeus foi que me deu tudo isso. E devido a isso, Alexandre o Grande fez uma amizade muito grande com o povo judeu. Viu que era um povo especial. E até visitou o templo sagrado, viu o templo sagrado e exigiu, né? Se apaixonou pelos detalhes do templo sagrado. Shimon Hatzadik levou ele para olhar e ele pediu para botar uma estátua dele, porque o Alexandre o Grande, aonde passava, todos os reinos que ele conquistava, ele erigia estátuas dele para a veneração, o povo venerar ele. E ele pediu para colocar uma estátua dele dentro do templo. O Shimon Hatzadik falou, isso é impossível. Nosso templo não tem estátuas, a gente serve a um Deus que não permite essas coisas. E levou ele para dentro do templo e realmente viu que não tinha nenhuma estátua. Se encantou, né, no bom sentido, se apaixonou pela cultura judaica, ficou muito amigo dos judeus. Muito amigo dos judeus. E ele era muito amigo dos Rahamim, dos sábios de Israel, dos seus dias. Quando ele achou essa caveira, e ele viu que tinha, vocês acharam que eu tinha me perdido de novo, né? Quando ele achou essa caveira, ele viu que tinha algo espiritual, ele precisava de sabedoria, e claro, os filósofos, a Grécia tinha seus filósofos, mas ele compreendia que os sábios judeus eram mais elevados. E ele levou o caso para os Rahamim. E disse, olha aqui, tem um caso curioso, essa caveira, ela pesa mais do que qualquer coisa que eu botar na balança. Vocês podem me explicar por quê? Aí os Rahamim pediram um tempo, né? Os Rahamim, os sábios do povo de Israel, se reuniram, começaram a meditar, né? Homens muito sábios chegaram à conclusão. Chamaram o Alexandre o Grande e falaram o seguinte, ó, nós já descobrimos o segredo porque essa caveira pesa mais do que tudo que você coloca do outro lado da balança.
Simples. Você pega essa caveira, enche os olhos dela de terra. Enche os olhos dela de terra. E quando você botar na balança, você vai ver que aí então ela não vai pesar mais do que todas as coisas. Dito e feito. Alexandre o Grande encheu essa caveira de terra, os olhos da caveira de terra, e pesou, e realmente tudo que ele botava agora pesava mais que a caveira. Ele pediu uma explicação. Como assim? O que tem a ver a terra? Qual é o segredo espiritual? Os Rachamim falaram simples. Está escrito no Sefer Mishlei, no livro de Provérbios: assim como o inferno não se sacia, os olhos dos homens não se satisfazem. Quando você botou terra na caveira, você tapou os olhos da caveira, e agora ela pesa menos do que todas as coisas que tu botava. Olha a sabedoria. Então, voltando agora, né? Eu fui, agora eu estou voltando. Voltei mais um passo para trás, onde nós estávamos. Os líderes espirituais com riquezas, milionários, tendo muito mais do que o necessário. Gerações deles podem viver sem trabalhar, de tanto dinheiro. Tem um líder espiritual aí que, uma vez, sendo entrevistado por uma revista muito famosa, foi perguntar, o entrevistador perguntou, né, para o entrevistado: a gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que o senhor é o pastor mais rico do Brasil. E ele falou o seguinte: mas a pesquisa de vocês está errada, porque eu não sou o pastor mais rico do Brasil, eu sou o pastor mais rico do mundo. Então veja, para que tanta riqueza? Porque assim como o inferno não se sacia, os olhos dos homens não se satisfazem. Moshe Rabbeinu é o exemplo de líder, porque ele está trazendo a prestação de conta. Aqueles que torciam para ver a falha de Moshe e acusá-lo, e quem sabe fazer uma nova tentativa de apedrejá-lo, porque muitos tentaram apedrejar Moshe e não conseguiram, mas estavam tentando. Moshe é um líder exemplar. Ele traz as claras, ele mostra. Trouxe lá, entrou tanto de oferta. Foi gasto tanto na construção do Mishkan, né, para Chapicudei. Por quê? Porque o verdadeiro líder espiritual, ele não pode olhar o povo de Deus como uma forma de enriquecer, uma forma de ganho, no sentido de enriquecer. Ele não pode ter esses olhos. Se ele tiver esses olhos, a ira do Eterno é derramada sobre ele. E nós vamos ver aqui que existem exemplos disso dentro das Escrituras. Nós vamos ver isso. O líder espiritual, ele está sujeito a uma penalidade dos céus, punição dos céus, se ele enxergar o povo como uma forma de ganho financeiro, no sentido para enriquecer. Claro que o líder espiritual, ele tem que ter também as coisinhas, como eu mencionei. Ele tem que ter um ordenado, ele tem que comer, tem que investir, obviamente se dedica em tempo integral à congregação, isso é justo. Digno é o trabalhador do seu salário, mas agora, enriquecer, ele não tem essa autonomia dada pelos céus. Pelo contrário, ele tem que favorecer o povo. Se o líder espiritual sente que o povo vai ser lesado financeiramente, ele tem que ser lesado no lugar do povo. Nós temos o caso de Moshe, por exemplo. Nós vemos o caráter de Moisés aqui, porque Moisés, por exemplo, quando foi chamado pelo Ribono Shel Olam, o rei do universo, para tirar o povo de Israel do Egito, onde ele estava? Em Midian, na casa de seu sogro, Jetro. Qual foi o instrumento de locomoção de Moshe Rabbeinu? Quem lembra? Êxodo, capítulo 4, verso 20. Um jumento, um burrinho. De quem era aquele burrinho? De Moshe. O burrinho era de Moshe. Ou seja, Moshe Rabbeinu poderia dizer para Hashem o seguinte: Hashem, o Senhor está me enviando? Então é o seguinte,
paga a passagem. Eu preciso, Hashem, de meios para chegar lá. Porque uma viagem de Midian até Mitzrayim, no Egito, de burrinho, o animal pode morrer no meio do caminho. E Moshe poderia pensar, eu não vou arriscar o meu animal particular a morrer nessa empreitada, nessa jornada, nessa missão. Se Hashem está me enviando, então ele que me deu um meio de ir. Moshe poderia dizer isso, poderia argumentar. E Hashem poderia dar. Mas Hashem às vezes não nos dá e nos observa para ver a nossa atitude. E aí Moshe Rabbeinu vai com o seu próprio burrinho, ou seja, Moshe, ele vai com ele investe os seus próprios recursos na obra do Eterno. É ou não é? E quando ele vai ele recebe as ofertas para a construção do Mishkan, Moshe Rabbeinu poderia pedir o burrinho de volta. Ô pessoal, está aqui a nota, gastei tanto de gasolina, gastei tanto de comida para o meu burrinho, meu burrinho morreu devido à dificuldade do deserto. Acho que eu tenho o direito de pegar o meu burrinho de volta. Teria o direito ou não teria? Teria. Moshe teria o direito de fazer isso. Mas ele fez? Não fez. Então isso já mostra o caráter de Moisés. No momento em que ele presta conta daquilo que foi usado para fazer o Mishkan, entrou tanto, foi gasto tanto, e nem sequer pediu o seu burro de volta. Moshe Rabbeinu não enxerga o povo como uma forma de enriquecer. Não enxerga o povo. Isso é um caráter de um líder, e não só de um líder, mas de um homem, de uma mulher que servem a Deus. Que nós possamos aprender com Moshe aqui, a sermos pessoas mais dedicadas a Hashem, a servir a Hashem com os nossos bens, a servir a Hashem com toda a dedicação do nosso coração, não visar lucro na obra de Deus. Caso contrário, a punição dos céus vem sobre essa pessoa. Nós temos o texto aqui, Números 16, verso 15, na parte B do verso. Moshe vai dizer, não tirei deles um jumento, nem fiz mal a nenhum deles. O que Moshe está dizendo aqui para Hashem? Olha, Hashem, eu não peguei nem o jumento que me cabia. O Senhor sabe que eu poderia pegar um jumento, mas não peguei um jumento. Moshe aqui ele está dizendo para Hashem, o Senhor sabe que eu tenho o direito de pegar um jumento e não peguei, não fiz mal a nenhum do povo. É ou não é? Então veja que ele poderia pegar o jumento, mas não pegou. Característica de um líder, porque ele não quer lesar o povo. Ele não quer que o povo se sinta lesado, meus irmãos. No momento em que um ministério, eu falo isso com autoridade, baseado na Torá, no momento que um ministério fala, não, vende a tua propriedade e dá que Deus vai te honrar. No momento que a pessoa corre o risco de ser lesada, um líder espiritual exige de você todo o seu salário, todo o seu 13º, ele está te desafiando, e Hashem até vai te honrar por isso. Mas essa pessoa é um lobo devorador. Por quê? Ele não está visando o bem do povo, ele está lesando o povo. Claro, diferente do caso de Elias, o profeta, que chega para aquela viúva e diz, faz um bolo para mim, viúva de Serepta. Ela falou, eu tenho só um pouquinho aqui, eu vou fazer para mim e para o meu filho, depois nós vamos morrer. Sim, mas ela já estava destinada à morte, é diferente. Aquele bolo não ia fazer diferença na vida dela. E ele deu a palavra desafiadora, porque daí sim, aí a palavra vem para desafiar. A palavra vai, não, então faz o bolo primeiro para mim, e não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija.
E realmente não faltou. Mudou a vida deles ali, né? Porque, de fato, ela já estava destinada a haver uma seca. 3 anos e meio que não chovia, ela mesma falou, nós vamos comer e vamos morrer. Agora, uma pessoa que tem condição financeira, que sabe que se ela der aquilo vai fazer diferença, vai passar dificuldade, ela tem escolha. E o líder espiritual torce a faca, dizendo, não, entrega tudo aqui, ó, no altar, que Deus vai te honrar. Deus até pode honrar. Honrar a fé dela, que ali, de uma certa forma, está sendo enganada. Mas Hashem vai punir esse líder, porque ele não é um líder, ele é um lobo devorador. Ele se alimenta da gordura das ovelhas e se aquece com a lã das ovelhas. Ele vê a fé como uma forma de enriquecer, como um negócio. Moshe Rabbeinu não era assim. E nós temos o exemplo também, profeta Shemuel 12, né? 1 Samuel 12, verso 3. Está escrito, eis-me aqui, testificai contra mim perante Adonai e perante o seu ungido. De quem tomei boi? Ou de quem eu peguei o burro? Ou quem eu defraudei? A quem oprimi? Ou de quem pedi resgate para cegar os meus olhos com isso? Porque o profeta é aquele que, né? Então, de quem pedi dinheiro para corromper minha profecia? Diga para mim e eu o restituirei. Ou seja, quando o profeta está falando isso, se ele está falando isso é porque de fato ele não fez isso. Então nós vemos aqui na vida do profeta Shemuel que de fato ele também ele tinha o mesmo sentimento que Moshe, um líder espiritual. E Rav Shaul, o apóstolo Paulo, mesma coisa. 2 Coríntios 7, verso 2. Abra os seus corações para nós. Não prejudicamos ninguém, não corrompemos ninguém, não se aproveitamos de ninguém. E a continuação do texto vai mencionar até o evangelho do Messias. Porque o apóstolo Paulo, Rav Shaul, o rabino Paulo está dizendo o seguinte, não fiz isso embora sendo o meu direito. O texto lá vai dizer, mas por que é o direito dele e ele não faz? Porque ele não quer criar uma barreira, um bloqueio para o avanço da Bessorá, do evangelho. Então o líder, ele pensa no bem-estar do povo e não pensa em enriquecer às custas do povo. Aí a pessoa entrega tudo, fica pobre, o líder rico, bem gordinho, sapato lustrado de pagodeiro, o relógio brilhoso, cabelinho, né, um carrão, uma baita de uma casa. Aí a irmã vai lá se queixar e diz, mas é que tu não teve a fé, né, irmã, na hora que tu deu. Aí vai botar a culpa na fé do fiel. E ele está lá, né, na mordomia, iate, banheira de hidromassagem, milhões na conta, é verdade. Ou se vai. A resposta está aqui, ó. João, capítulo 2, do 13 ao 16. João, o que o irmão está anotando ali, né? João 2, do 13 ao 16. O Pêssar dos judeus estava próximo. E Yeshua, subindo a Jerusalém, encontrou no templo aqueles que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Gravem essa palavra, cambista. Ele fez um chicote de cordas e jogou tudo para fora do templo, tanto as ovelhas como os bois, e ele derrubou o dinheiro dos cambistas e derrubou suas mesas. Para aqueles que venderam
para aqueles que vendiam as pombas, ele disse: tirai essas coisas daqui, não faça da casa do meu pai um comércio, ou um mercado, em outras traduções. Ele vai dizer: a casa do meu pai se transformou num esconderijo de quê? Ladrões e salteadores. Num covil de ladrões e salteadores. Um covil de serpentes. Ou seja, está no meio do povo, estão ali na posição de líderes. E Yeshua pega a corda. Não ouvi, desculpa, tá. Desses que se aproveitam do povo, Hashem vai cobrar um por um. Um por um, todos vão ser cobrados. É, claro. Só aqueles que prejudicam o povo. Aqueles que forem fiéis ao Eterno e conduzem o povo com sinceridade, com espiritualidade e honestidade, esses serão galardoados pelo Eterno. Baruch Hashem. Amém. Todos. Todos eles. Está na condição de líder, vai ser cobrado se não fizer um bom trabalho. Porque ao que muito é dado, muito também será cobrado. Exatamente. Se é demais para ele. Exato, exato. Sadaká, exatamente, o judaísmo trabalha muito com isso. Claro que existem muitos ministérios também que trabalham com isso, né, evangélicos, empregam em obra social, centro de recuperação, isso é muito bom, isso é um trabalho louvável. Agora, enriquecer não é permitido a um líder, não é permitido a um líder. Está escrito lá, é a recomendação de Shaul Paulo para Timóteo, sobre aqueles que almejam o episcopado, está lá. Não pode ser avarento, está lá. Então, ter riqueza demais, meu irmão, não é permitido aos líderes, não é. Se estão falando aí porque está sendo gravado, se arrependam enquanto há tempo. Se arrependam. Hashem vai cobrar. Muito bem, então aqui nós vemos de fato, Yeshua faz um chicote, uma zorrag de cordas, um chicote de cordas, e bota para correr a cambada lá. Ou seja, aqui nós já entendemos, é algo que desagrada a Hashem. No pátio interno do templo, não teria problema. Exatamente. Claro que existe também, no templo, existia isso também. Por exemplo, o boi custa, vamos criar um caso hipotético aqui, a ovelha custa, vamos botar um boi, custa R$1.500. O boi custa R$1.500. A pessoa, ela vai vir de longe, e todos os hagim, todos os moadim, as festas bíblicas, de peregrinações, que é Pesach, Shavuot e Sukkot, exatamente, que é Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos, que exige que os judeus vão a Jerusalém, ali para adorar no templo. Quando chega lá, eles têm, segundo a Torá, eles têm que oferecer um sacrifício de Shelamim. Ou um sacrifício de Olá, que é onde o animal queima por inteiro. No livro do Levítico nós vamos entrar nesses sacrifícios aí. Próxima agora, né? Próxima paraxá, nós vamos falar sobre isso. Ele tem que oferecer um sacrifício no templo. Então ele não vai trazer um boi lá de outro país, de longe. Vai que o boi se machuca, né? Chega ali já o raquítico, o boi, de tanto caminhar, fica doente. Exatamente, tem que ser sem defeito. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer o valor
Quando chegar na cidade, ele vai procurar alguém lá e dizer, ó, quero comprar o boi para oferecer a Hashem. O boi custa 1.500, ele tem os 1.500. Mas aqui, se a pessoa lá do templo, que é ligado ao templo, ele vende pelos 1.500, que é o valor, amém, Baruch Hashem. Está fazendo isso para facilitar a vida dos peregrinos. Agora, se chegar lá e dizer, mas tu vê, tem uma taxa aqui que o senhor tem que pagar 1.800. Por R$300 a mais. Só que daí essa taxa fica no bolso dele e ele apresenta os 1.500. O que ele está fazendo? Está visando lucro. E sacerdote já ganha para isso. O povo dá as macerotos dízimos para a tribo de Levi. A tribo de Levi tira o dízimo desses dízimos que receberam e passa para os sacerdotes. Os sacerdotes, eles recebem, eles vivem bem. Por que ele vai querer angariar fundos, dinheiro ilícito? Não pode. Então, se ele vende pelo valor que é, amém. Agora, se ele vende pelo valor maior, ele já está atraindo a ira dos céus. Sim, a barganha daí já é por parte do ofertante. É por parte do ofertante. Muito bem, vamos continuar aqui o nosso shiur. Vamos lá, o raciocínio. Isso é uma coisa que desagrada a Hashem. Agora, veja bem. Esses cambistas, aqui, ó, eu falei para vocês gravar essa palavra. Esses cambistas, por que os cambistas estão dentro do templo? Era proibido ter cambista? O que é um cambista? Troca o valor, né? O dinheiro. Uma casa de câmbio existia dentro do templo. Na entrada do templo existia uma casa de câmbio, que nós chamamos de a casa da moeda ali, né? A casa do tesouro. Então veja bem, a pessoa vem de um outro país, ou até mesmo ali de Israel. Na época, qual é o império que dominava? Roma. Qual é a moeda de circulação? A moeda romana. Na moeda romana que circulava em Israel naqueles dias, estava cunhada a face do imperador. A pessoa quer ofertar dinheiro no templo sagrado. Ela não pode entrar dentro do templo e ofertar no gasofilácio com dinheiro que tem cunhado a imagem de um imperador pagão que se denomina um deus. Porque os Césares também achavam que era um deus, assim como os faraós do Egito. O nome César, né? Assim como faraó, exato. Assim como Xerxes, na época lá, né, do Império Persa. Muito bem. Então, ele não pode ofertar no templo sagrado com uma moeda onde tem a imagem de um homem que se diz um deus. Então, o que acontece? Na casa da moeda, ali, junto ao templo, tem os cambistas. Porque as pessoas vão colocar os valores ali, com essas moedas pagãs, e vão receber moedas do templo. Há um câmbio. E agora sim eles vão pegar essas moedas do templo e essas moedas está cunhada a imagem do templo. Aí então a pessoa vai lá e oferta no altar de Deus. Então digamos que a pessoa chegou com R$2.000. Inclusive na nota do real está lá também, né? A imagem da deusa pagã. Mas enfim. Vamos chegar com os reais agora. Digamos que o templo sagrado estivesse de pé e a gente chegasse com uns reais lá agora. Na porta do templo teria que trocar. E eles iam te dar o quê? Os shekel. Ou as notas do templo. Ia ter uma casa da moeda que eles iam fazer o dinheiro ali, só para trocar. E eles iam pegar esse valor, R$2.000, e iam dar equivalente a 2.000 em dinheiro do templo. Exatamente. E com esse dinheiro do templo nós vamos ofertar no templo. Baruch Hashem. Só que daí chegamos lá com R$2.000 e o cambista diz o seguinte, tem uma taxa aqui que o senhor vai ter que pagar R$2.200, R$2.300. Está errado.
ele não pode botar, ele tem que trocar exatamente. É diferente dessas casas de câmbio que a gente vê hoje em dia, que eles cobram uma porcentagem. Mas daí é uma casa de câmbio secular. Nós estamos falando de templo sagrado, onde o povo não pode ser lesado. Tem que ser preto no branco. É 2.000, porque eles já ganham para isso, eles não têm que tirar lucro disso. Mas os cambistas começaram a crescer os olhos, como o olho da caveira lá que eu falei, né? O olho da caveira começou a crescer, e eles, opa, vamos ficar rico aqui. E Yeshua olhou aquilo e virou tudo. Agora a gente consegue compreender também porque Yeshua fala, né? Quando perguntam para ele sobre os impostos que deveriam ser repassados a César, uma armadilha. E aí, Yeshua, o que nós temos que fazer? Yeshua responde. Ele levanta a moeda, né? De quem é o rosto que está cunhado aqui nessa moeda. César. Então dai a César o que é de César. E aí, segundo a tradição judaica messiânica, vai dizer que ele levanta uma moeda do templo. E diz, e dai a Deus o que é de Deus. Então a gente consegue compreender, né? A gente consegue compreender, claro que na Brit Hadashah não vai dizer que ele levantou a moeda do templo, mas quando a gente conhece esse background, esse pano de fundo, nós conseguimos compreender o que Yeshua está falando, né? Muito bem, então, nessa atitude de Yeshua aqui, nós vimos que vai ser cobrado, é algo que desagrada a Deus, porque na sequência do texto vai dizer, e Yeshua fez isso movido pelo zelo, pela quiná de Hashem, pelo zelo de Deus. O zelo pela casa de Deus me consome. Vai citar o Salmo lá, né? Meus irmãos, líder não pode tirar proveito do povo. Não pode. Olha aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, na parte A do versículo 5. Constante atrito de pessoas de mente corruptas e destituídas da verdade, que supõe que a piedade é um meio de ganho. Olha lá, está na Brit Hadashah. Eles acham que a piedade, que o ministério é um meio de ganho. Repreendendo lá, né? 1 Pedro 5, do 1 ao 2. Exorto os mais velhos entre vós, os anciãos, os líderes, como co-anciãos, olha aí, e testemunhas do sofrimento do Messias, e que também participarão da glória que será revelada. Olha o que ele vai dizer: pastorei o rebanho de Deus que está entre vocês, exercendo a supervisão, não sob compulsão, mas voluntariamente, não para ganho desonesto, mas voluntariamente. Olha aqui Pedro falando. O líder, ele tem que exercer o ministério, que é exercendo a supervisão, não sob compulsão. Supervisão que ele está falando aqui é supervisionar o povo, cuidar o povo, pastorear o povo, não com compulsão por ganho. Então, textos da Brit Hadashah vão nos dizer isso. Mas, como eu disse antes, 1 Coríntios, né, capítulo 9, verso 14, vai nos dizer: mesmo assim, o Senhor ordenou que aqueles que proclamam as boas novas vivam da boa nova. Então, é lícito um líder ganhar, ter o seu salário, né, ter um troquinho, tem que pagar conta, tem que comer, tem que vestir, enfim. Mas agora ficar rico é proibido. Moshe Rabbeinu foi o que começou, né? Ele é o exemplo de tudo isso. Eu sei que o nosso horário é passado, nós falamos muito sobre esse assunto, tinha muita coisa para falar. Mas, para nós encerrar o nosso shiur, a Torá vai dizer quanto foi gasto de ouro, de prata, de neroshet, de bronze, na construção do templo. Então vai dizer, verso 24,
todo o ouro que foi usado para a obra, todo o ouro, né? Aqui falando do ouro, todo o ouro que foi usado para a obra, para a obra do santuário, sim, o ouro da oferta que foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Então, o ciclo do santuário, ele é 17 gramas, é diferente do ciclo convencional do povo, que é de 12 gramas. Então, seria 12 gramas de ouro. O ciclo do santuário, 17 gramas. Então, 17 gramas é um ciclo. Um ciclo. Imagina, 29 talentos, que é um quicar, e 730 ciclos. Então, você multiplica esses 730 ciclos, né, por 17 gramas, imagina quanto que dá de ouro, sem contar os 29 talentos, né? Nós vamos ver a tabelinha aqui. A prata que foram contados da congregação foi de 100 talentos, muito mais. Então, o ouro foi 29 talentos. A prata, 100 talentos. E 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, para todos os que passaram, aos que foram contados, da idade de 20 anos para cima, para 603.550 homens. Então, a prata aqui, 100 talentos, o ouro 29, a prata 3 vezes mais, 100 talentos. E o bronze? O bronze da oferta era de 70 talentos e 2.400 ciclos. Então, veja bem, do material que foi ofertado para o tabernáculo, o que menos foi ofertado foi o ouro, 29 talentos. Em segundo lugar, o que mais foi ofertado, né, foi o bronze, 70 talentos. E a prata, 100 talentos. Então, foi muito mais prata do que bronze. E isso é interessante, a tabelinha está aqui. Ouro, 29 talentos, 730 ciclos. Daria o equivalente de 87.700 ciclos. Multiplicando por 17 gramas, que é o que eu falei, daria 1 tonelada e 491 quilos de ouro. 1 tonelada e 491 quilos. De prata, 100 talentos, 1.775 ciclos. Daria equivalente a 301.775 ciclos. Multiplicado por 17 gramas, 5 toneladas, 130 quilos de prata. 5 toneladas e 130 quilos de prata. De bronze, 70 talentos, 2.400 ciclos, equivalente a, transformando tudo em ciclo, 212.400 ciclos. Multiplicados por 17 gramas, 3 toneladas, 610 quilos. No total, somando tudo, daria 10.000 quilos, 231 quilos. Foi o material usado para construir o tabernáculo. Ouro, prata e bronze. Ali na Paraxá, qual é a Paraxá que fala sobre isso? A Paraxá é a primeira Paraxá do livro dos Números. É a Paraxá Bamidbar.
vai falar que os levitas carregavam, né? Vai ter ali os meraritas, os coatitas e os gershonitas. Os coatitas carregavam os utensílios mais sagrados, a arca da aliança, a mesa dos pães, o candelabro, né? Não, o candelabro, se eu não me engano, quem carregava era Aharon. Agora não me lembro, não, acho que ele carregava o óleo. É gigante, é. É, gigante, exatamente. Então, por isso que eu acho que os coatistas levavam também, sim, o candelabro. O sumo sacerdote levava o óleo, que também era pesado. Era muitos litros. E eles levavam também o altar, enfim, esse eram os coatitas. Os gershonitas vão levar as cortinas, as tapeçarias, as cordas, os ganchos, ali a cobertura, as peles de animais, né? Que eram 12 camadas, imagina. Então, se você entrasse dentro da tenda do tabernáculo, com aquelas montado ali, aquelas 12 camadas, você não enxergava a luz do dia lá dentro. Era 12 camadas de couro de animal, então era escuro o negócio. Era um breu, como se fala, né? Estava tentando enxar a palavra, que é o breu. Era um breu. Qual era a única luz que brilhava lá dentro? A luz da menorá. Então, nós chegamos a estudar a menorá aqui, né? Imagina. Só a luz do Eterno brilha dentro da casa de Deus. O Eterno não permite luzes externas. Olha aí. O Eterno não permite luzes externas dentro da casa dele. Quando eu falo isso, o que a gente está querendo dizer? Quando o homem quer brilhar dentro da casa de Deus, Deus não permite. Artistas dentro da casa de Deus, não. Casa de Deus não é lugar para artista, casa de Deus é lugar para servo de Deus. E o servo de Deus, ele tem que resplandecer a luz de Deus e não a luz própria. Nem queridos Rabelo. É forte demais isso. E então eles levavam, os gershonitas levavam isso. E os meraritas, era o que fazia o trabalho mais pesado, né? Levavam as colunas, as hastes, os postes, os fundamentos, as bases. Era um serviço muito pesado demais. Inclusive tem uma grande revelação por trás disso, mas eu não vou dizer hoje. Quando nós chegarmos lá na Paraxá, eu não posso adiantar o material. Aí nós vamos entender isso aí. Baruch Hashem. Mas enfim, ao todo de ouro e prata e bronze, 10 toneladas, 231 quilos. Veja bem, aqui tem uma revelação. Achei que ela tinha levantado a mão, não. Aqui tem uma revelação nisso aqui. Porque vamos lá, agora falando de quilos, né? Ouro, preste atenção. Preste atenção. Ouro, 1 tonelada, 491 quilos. Prata, 5 toneladas, 130 quilos. Bronze, 3 toneladas, 610 quilos. Do material aqui, ouro, prata e bronze, qual que tinha mais peso? A prata. Isso aqui tem uma revelação. Por quê? Dentro do judaísmo, dentro da Cabalá judaica, o bronze, ele representa o julgamento do Eterno. O julgamento. A justiça. E a prata representa a misericórdia. Veja bem. Então, quando nós analisamos o tabernáculo, o material empregado, tanto de ouro, tanto de prata, tanto de bronze, nós vamos ver que a prata ela se sobressai. Ou seja, a misericórdia é mais abundante do que o julgamento. Olha que interessante isso. Porque quando o Eterno julga uma causa, a misericórdia sempre pesa mais na balança do que a severidade do Eterno. Veja que interessante isso. Embasado nesse segredo da Torá, é o que o salmista vai dizer no Salmo 103.
Deixa eu ver aqui. Não, perdão, pulei um verso. Embasado nesse segredo da Torá, Rav Shaul, o apóstolo Paulo, vai escrever aos Romanos, capítulo 5, verso 20. A Torá entrou além disso para que a transgressão abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então veja que isso está codificado até mesmo no material que foi usado para a construção do tabernáculo. Olha que interessante. Yeshua, ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele é o receptáculo, né? Chegando no templo, os discípulos falaram: mestre, olha esse templo, olha o tamanho daquela pedra, a suntuosidade, porque realmente era muito bonito, uma das 8 maravilhas do mundo, né? Antigo. É o templo. Olha o tamanho, olha. E Yeshua falou: mas quem aqui é bonito? É muito bonito. Mas quem aqui está é maior do que o templo. Ele está se comparando ao templo ali, né? Claro que Yeshua não está diminuindo o templo em falar isso, porque quando o templo sagrado estava de pé, uma santidade muito elevada emanava de Jerusalém. Emanava. Em outro verso, Yeshua vai dizer: derrubem esse templo. Em 3 dias eu vou levantar. E aí o autor vai dizer: estava falando isso do seu. Então ele está dizendo que o corpo dele é o templo. Inclusive ele nasce, né? Nós messiânicos sabemos, já estudamos sobre isso. Ele nasce numa festa, né? Ele nasce numa festa judaica. Não é o Natal. Não é o Natal. Natal é judaico? Não. O cristianismo nem existia na época. Então a festa é judaica. Por que eu sei que Yeshua nasceu numa festa judaica? Porque quando Miriam está sentindo as dores de parto, e ela tem que ganhar um menino, ela vai de porta das hospedarias. E o que aconteceu? As hospedarias estavam lotadas. Por quê que as hospedarias estavam lotadas? Porque era uma festa judaica. Lembra? Festa de peregrinação. As pessoas vêm de tudo que é lado. Festa dos tabernáculos. Ou seja, há uma procura muito grande por hospedaria nessa época, em tempo de festa. Então, por isso que não teve lugar. Mais ou menos, né? Porque não podemos dizer o mês, mas é mais ou menos isso. Geralmente é quando cai ali perto de Yom Kippur. Yom Kippur geralmente cai em setembro. Já aconteceu até de cair em agosto, né? Nos primeiros dias de agosto. Mas é nesse tempo aí, né? Exatamente. Próximo disso. Para nós aqui é calor. Outubro já começa a primavera, né? Lá é o contrário. Muito bem. Em setembro aqui é muito frio. Aqui setembro, né, é frio ainda. Aí é que está o detalhe. Setembro é frio. Lá não é frio em setembro. Lá é calor. Porque eles viram a estrela, né? Então não estava carregado o céu. É verdade. Enfim. E o Yom Kippur é geralmente por isso daí, né? Mas lá, Porque daí a gente tem que sempre cuidar o clima lá em Israel, nesse tempo, para a gente poder entender, né? Eu sei que quando eu fui para Israel, eu fui no inverno. É inverno forte, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, né? Frio lá. Levei chimarrão para tomar lá, de gaúcho, né? Enfim, eles sabem o que é. Até pensei, acho que eles vão confundir com 1 quilo de maconha, eu acho, né? Porque é uma erva verde, né? No raio-x ali, tudo. Aí, sabe, quando vão pensar que é maconha, vão me prender. Mas não, estão acostumados a receber muito gaúcho lá, né? Então, já conhecem, já pegaram a bomba de chimarrão, já olharam, já estão acostumados já. Enfim, pessoal, era uma festa judaica quando Yeshua nasceu.
Festa dos tabernáculos. E qual é o dia da festa do tabernáculo? O dia que o Mishkan foi levantado no deserto. Quando o tabernáculo foi levantado no deserto, que Hashem falou, Ve'asuli amikdash, ve'shahanti betoham, façam para mim um santuário e habitarei no meio de vocês. Ou seja, o tabernáculo, é forte, é forte. E Yeshua é o tabernáculo, e ele nasce de uma festa de tabernáculo, inclusive, lá o lugar onde ele nasceu, um lugar simples, né? A tradição cristã vai dizer que é uma manjedoura de animais, né? Mas vamos entender aqui, vamos desmistificar. Era uma sucá, uma tenda de festa de tabernáculo, aonde o sirrar, o telhado é feito com plantas, né? E Yeshua nasceu dentro de uma sucá. Ele, o tabernáculo, vê na festa dos tabernáculos, ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Baruch Hashem. Enfim, até esqueci o que eu estava falando, mas agora eu me perdi, né? Vocês ficam torcendo para me perder, né? Mas não. Mas enfim, né? Tanto de material, enfim, a misericórdia de Hashem, ela está codificada até mesmo, agora eu compreendi, lembrei o que eu estava falando, viu? Porque até no tabernáculo de Hashem ali, que Moshe levantou, está dizendo, a misericórdia de Deus é mais abundante. E isso a gente vê na vida de Yeshua. O tabernáculo de Deus é aquele pelo qual Hashem conciliou, manifestou o amor, né? Manifestou o amor, lá em Romanos vai dizer, que Deus manifestou o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores, né? Porque ele entregou o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores. Então, o tabernáculo, Yeshua, tudo está conectado, a misericórdia divina, a bondade de Deus. Shaul vai dizer lá em Romanos 2, que a bondade de Deus, a Hesed, a misericórdia de Deus, é que nos conduz a tshuvá, ao arrependimento. Então veja, tudo isso está conectado, Baruch Hashem. Enfim, o Midrash vai dizer, aqui ó, o verso 32, né? Assim foi concluído todo o trabalho da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo o que Hashem ordenou a Moshe. Assim fizeram. Então, de acordo com o Midrash, como eu falei, Moshe, ele desceu num dia de Yom Kippur, lá, com o perdão, né? E ele vai dar a ordem para fazer o Mishkan no tabernáculo. O dia da conclusão, segundo o Midrash, que o trabalho foi concluído no dia 25 de Kislev, do mês bíblico, 25 de Kislev, que é o dia de festa também. Não é uma festa deoraita, não está na Torá, mas isso vai ser posteriormente inserida dentro do calendário bíblico como um Hag, uma festa que nós chamamos de festa de Hanukkah, que é a festa das luzes, conhecida também como festa da dedicação. Por que festa da dedicação? Porque lá, né, a revolta dos Macabeus, venceram o Império Grego, que estava sob domínio do Etíoco Epifânio, que ofereceu um porco dentro do Santo dos Santos, profanou o templo, né? Botou a estátua de Zeus lá dentro. Então, os Macabeus, que é uma família de sacerdote, se organizaram, foram lutar, venceram o Império Grego. Tem a história lá da menorá, né? Por isso que a menorá de Hanukkah tem 9 hastes, né? Porque só tinha um dia, houve o milagre da multiplicação do azeite, enfim. E aí houve uma rededicação do templo sagrado. E essa rededicação do templo sagrado aconteceu no dia 25 do mês de Kislev, que é o mesmo dia em que foi concluída a obra do Mishkan, lá nos dias de Moshe. Então, dia 25 de Kislev,
a obra do tabernáculo foi concluída? A obra do tabernáculo, não o levantamento, não quando ele foi montado, mas a obra dele foi concluída dia 25 de Kislev, e foi dedicado a Hashem. Depois vai haver a rededicação do templo na época dos Macabeus, também no 25 de Kislev, já estamos encerrando. Então, a conexão das datas. Veja, né? Agora, quando o tabernáculo vai ser levantado, o Midrash vai dizer algo interessante. Que o tabernáculo se levantou sozinho. As paredes se levantaram sozinhas. Tudo foi montado sozinho. Pelo poder do Eterno. O Midrash fala isso. Nós não falamos aqui que o Midrash fala, né? Que quando eles jogaram o ouro lá do bezerro de ouro, se formou sozinho no fogo uma força espiritual das trevas. Agora o Midrash está dizendo, aconteceu a mesma coisa, só que agora com o poder do Eterno. O tabernáculo se levantou sozinho. Eu não sei vocês, mas isso aqui é um tesouro quando nós lemos isso. O Midrash fala isso, que o tabernáculo se levantou sozinho. Isso aqui aponta para algo, para a ressurreição de Mashiach. O tabernáculo de Deus, que se levantou pelo poder de Deus da sepultura, olha, isso aponta, Mashiach, o corpo dele, o tabernáculo, o receptáculo da presença do Eterno, pelo poder de Deus, né? Foi colocado de pé novamente, Baruch Hashem. Então, quando o Midrash, uma literatura rabínica, que não crê em Yeshua, lá, né, de um tempo muito atrás, né, eles relatam isso e a gente compara isso com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a gente vê, não, realmente de fato, traz todo um contexto, um tempero especial, quando a gente linka os acontecimentos da Brit Hadashah com a Torá, e com a palavra de nossos sábios, o Chachamim, Baruch Hashem. Amém, queridos Haverim? Vamos encerrar, queridos Haverim. Amém? Baruch Adonai Leolam, bendito é o Eterno para todos sempre. Amém ve amém. Vamos fazer o nosso Kiddush. Depois.